Muitas mulheres usam anticoncepcionais. É muito comum e muita gente tem dúvidas se aumenta o percentual de gordura, se isso dificulta ganhar massa muscular, se altera a performance atlética ou até mesmo na nossa massa óssea. Eu vou te responder tudo agora. Hoje eu vou falar sobre os contraceptivos orais, são os anticoncepcionais via oral, que nada mais são, em sua essência, que formulações hormonais sintéticas com o principal objetivo de prevenir a gravidez na mulher, mas que também são utilizados em outros contextos, como forma de tratamento para acne, como forma de tratamento para menorragia, que é o sangramento intenso durante o período menstrual, e também para controle da síndrome pré-menstrual, controlar ali alguns sintomas. No contexto esportivo, também é utilizado para controlar os sintomas do período mais complexo do ciclo menstrual, mas também controlar o sangramento, visando o melhor rendimento nos treinos e nas competições. Tá, mas será que tem risco em usar esses contraceptivos orais? Primeiro é importante deixar claro que tem, mas que o uso é bastante eficaz e bastante seguro. Um dos riscos mais discutidos são de AVC, que são um acidente vascular cerebral, principalmente quando a gente fala de mulher jovem. Esse risco pode ser aumentado por conta de alguns aspectos, como a mulher que tem síndrome do ovário policístico, anemia falciforme, histórico de Covid, exposição a algum tipo de desregulador endócrino e tabagismo, sendo cigarro convencional ou eletrônico. Um desses fatores, ou a combinação de alguns deles, são um fator de risco maior para esse risco de um acidente vascular cerebral. Já em relação à parte mental, os achados na literatura científica são mistos. Alguns estudos sugerem que pode afetar a parte de memória de trabalho, memória verbal e atenção, enquanto outros não encontraram nenhuma diferença significativa. E isso propõe que é uma resposta muito individual e mista. Perante a isso, o mais importante é que a mulher converse com o profissional da saúde que está orientando para poder avaliar os riscos e os benefícios, considerando histórico de saúde, histórico de família e o estilo de vida no geral. Bom, já em relação à performance, existem alguns detalhes. Tem estudo que sugere que o uso prolongado desses anticoncepcionais orais pode ter impacto em marcador fisiológico, como consumo máximo de oxigênio, VO2 de pico e limiar anaeróbico. Porém, apesar de ter essas diferenças, não quer dizer que a performance vai ser diminuída só baseado nesses marcadores fisiológicos, porque o nosso corpo é muito bom em se adaptar. Então, existem diversas formas que o corpo pode se adaptar para que a performance final não seja diminuída, apesar das alterações nos marcadores. Outro detalhe importante é que algumas revisões sistemáticas e meta-análises não demonstraram um impacto significativo dos anticoncepcionais orais na oxidação de gordura durante o exercício submáximo. No caso, a oxidação de gordura é a mesma coisa que queima de gordura, para ficar claro. Na verdade, o estado de treinamento, a capacidade física da mulher, parece ser muito mais importante do que a fase do ciclo menstrual ou até mesmo o uso desses contraceptivos orais. Outro ponto de muita dúvida é o impacto no aumento de gordura. Por um lado, eles podem ajudar pela estabilização do estado hormonal, porque para algumas mulheres essas flutuações hormonais do ciclo pode levar a aumento de apetite, retenção hídrica, e isso dificulta tanto a adesão a uma dieta quanto ao exercício físico mesmo. E quando esses anticoncepcionais orais estabilizam esses sintomas, pode tornar esse processo de perda de gordura mais estável e também consistente. E além disso, para mulheres que têm dismenorreia, que seria dor pélvica, cólica, esse alívio de dor é muito importante tanto para a consistência nos treinos quanto para manter a intensidade dos treinos e essa continuidade, o que vai ajudar indiretamente nesse processo de perda de gordura. Se por um lado pode ser benéfico, por outro pode gerar algumas dificuldades, porque essa resposta é muito individual. Algumas mulheres relatam aumento do apetite e também aumento da retenção hídrica. Isso, por mais que não seja um aumento de gordura em si, pode gerar uma certa desmotivação quando a pessoa se pesa ou até mesmo olha no espelho. Lembrando que essa literatura em relação ao aumento de gordura ou diminuição de gordura, relacionando
com o uso dos contraceptivos é muito mista e ainda não é consistente. Portanto, a resposta individual é mais importante do que tudo. Quando falamos de massa muscular, os anticoncepcionais podem ajudar pelo mesmo motivo da perda de gordura: estabilização do estado hormonal, diminuindo os efeitos colaterais das flutuações hormonais durante o ciclo e permitindo uma maior consistência e intensidade nos treinos, que vai ser fundamental tanto para a perda de gordura quanto para o aumento de massa muscular. Como nem tudo são flores, eles podem diminuir a quantidade de testosterona livre e também algumas formulações de anticoncepcionais podem induzir a resistência à insulina em mulheres que já são susceptíveis. Isso pode comprometer a captação de nutrientes pelas células musculares e gerar um impacto negativo no aumento de massa muscular. Mas, mais uma vez, a questão não é se ajuda ou se atrapalha. A questão é que é uma resposta individual e a ciência ainda tem muito a aprender em relação a isso. E pode variar por N motivos, a depender do tipo de anticoncepcional usado, a duração do uso, a genética e o modelo de treino seguido. Em relação à nossa massa óssea, ainda não tem uma ligação direta entre o uso de anticoncepcional oral e a nossa densidade mineral óssea, mas parece depender de fatores como idade de início do uso, o tipo de anticoncepcional utilizado e a duração desse uso. Uma avaliação individual, considerando o histórico de massa óssea, fatores de risco, dieta, levando em consideração a ingestão de cálcio, vitamina D e o tipo de atividade física praticada, são cruciais. Assim você consegue analisar se o uso do anticoncepcional está sendo um risco para a massa óssea ou não. Bom, para fechar, apesar de algumas respostas diferentes e até mesmo algumas dificuldades impostas pelo uso do anticoncepcional, o que dá para a gente ter ideia é que a estabilidade hormonal criada pelo uso consciente, na maioria dos casos, vai permitir uma constância no treinamento e isso vai compensar potenciais efeitos negativos em outros marcadores. O mais importante é uma abordagem individualizada. Cada mulher é única, cada corpo responde de formas diferentes. Isso deve ser uma decisão entre a mulher e o profissional da saúde que te dá assistência, avaliando todo o seu contexto histórico, histórico de saúde, histórico familiar, estilo de vida, objetivos em relação à performance, à estética, e sempre fazer um acompanhamento para ver se a saúde está legal e os objetivos estão sendo atingidos. Então, para deixar claro, você pode ter muito resultado usando ou não o anticoncepcional. Se você gostou desse vídeo, manda para sua amiga que usa, que tem dúvida em relação a isso, e acompanha para saber mais sobre treinamento feminino. Obrigado.